Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre ômega 3. Se você acha que ômega 3 só serve para aumentar colesterol bom e reduzir colesterol ruim, esse vídeo é para você. O ômega tem uma infinidade de benefícios que a gente vai ficar sabendo no vídeo de hoje. Meu nome é Fernanda Bosch, sou biomédica esteta e minha área é estética e saúde. Bom, o ômega 3 é uma gordura poliinsaturada essencial. O que significa isso? Que ela não é produzida pelo seu organismo. Você precisa adquirir o ômega através da alimentação ou através de uma suplementação. O ômega, ele possui 3 tipos, que vocês já devem ter visto nos rótulos de óleo de peixe. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Que é o DHA, que é o ácido docosahexanoico, o EPA, que é o ácido eicosa pentanoico, e o ALA, que é o ácido alfa-linolênico. O DHA e o EPA, eles são ácidos graxos ômega 3 de origem animal, por exemplo, dos peixes. Já o ALA, que é o ácido alfa-linolênico, ele vem dos vegetais, como por exemplo do óleo de linhaça. Então, o ALA, ele dá origem dentro do organismo ao DHA e ao EPA. Só que no momento que ele acontece essa biotransformação, esses 2 ácidos graxos gerados a partir do ALA, eles não têm uma boa absorção dentro do organismo. Então, na minha opinião, vale muito mais a gente adquirir, né, o EPA e o DHA, né, através da fonte animal ou então através de suplementação. Vamos falar um pouquinho sobre as fontes do ômega 3, então, né? O ômega 3 de origem animal vem através dos peixes, tá? Só que um pequeno detalhe, eu já diria que é um grande detalhe. Os peixes que nós consumimos aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, normalmente são peixes de cativeiro. Não são peixes selvagens que vivem em águas geladas e profundas da Noruega ou da Antártida. São os peixes que, até pela própria demanda, são criados em cativeiro e, portanto, eles não consomem o fitoplâncton, que é aquela alga rica em ômega 3 que tem nessas águas geladas e profundas, né? O peixe que a gente consome é de cativeiro, que consome o quê? Ração, né? E normalmente é o refúgio dos aviários. É isso que tem na maioria das rações desses peixes que nós consumimos. Então, na verdade, os peixes consumidos de cativeiro, eles não têm ômega 3. A menos que a gente consiga um peixe que vem lá da Noruega, que a gente saiba que veio de águas profundas, então que consome fitoplâncton e algas, né, que contenham então esse ômega 3. Então, por que aí a importância de, na minha opinião, suplementar, né, o ômega 3 e não adquirir através da alimentação, né? Eu sou a primeira pessoa que falo que tudo que a gente adquire através da alimentação é melhor, é mais biodisponível, só que nesse caso, né, o ômega 3 que a gente consome através, né, dos peixes aqui, ele é praticamente nulo, exatamente porque os peixes aqui são, na sua grande maioria, criados em cativeiro. Bom, em relação ali ao óleo de linhaça, então, eu quero passar a consumir o óleo de linhaça de origem vegetal. Então, origem vegetal. Aí você está consumindo o ALA, que é o ácido alfa-linolênico, que no teu organismo se transformará em DHA e EPA. Só que tem aí um grande detalhe, já falei ali anteriormente que ele não é tão bem absorvido pelo organismo. Então, na minha opinião, a suplementação com ômega 3 é fundamental. Bom, em relação aos ômegas, né, você já deve ter ouvido falar do ômega 3, que a gente está conversando agora, do ômega 9, que é do óleo do azeite de oliva, e o ômega 6. O que acontece? Nós temos que ter no nosso organismo uma proporção, digamos que de 1 para 1, de ômega 3 para ômega 6. Só que o que acontece na maioria dos casos e ultimamente? Nós temos uma proporção de ômega 6 17 vezes maior do que de ômega 3. O ômega 6 é altamente inflamatório. E onde é que a gente acaba consumindo esse ômega 6? Ele está dentro de todos os óleos de cozinha de origem vegetal, de milho, de canola,
de soja, né? Eles são ricos em ômega 6, então são muito inflamatórios e estão ali dentro da preparação da comida de muitas pessoas. Margarina é rica em ômega 6, gordura trans, que é a gordura vegetal ou a gordura vegetal hidrogenada, que está escondida em vários biscoitos industrializados, em pães, ela é rica em ômega 6. Então, a alimentação de má qualidade, de alimentos altamente processados ou ultraprocessados é rica em ômega 6. A má qualidade de vida no sentido de fumo, de excesso de álcool, também faz com que aumente muito a proporção de ômega 6 no nosso organismo. Então a gente começa, por isso que a gente comenta muito que ao a gente envelhecer, nós nos tornamos um organismo inflamado, exatamente pela alimentação ao longo da vida e pelos maus hábitos alimentares que nós vamos adquirindo. Então a gente acaba tendo uma proporção de ômega 6 maior, ou seja, nós nos tornamos muito mais inflamados, né, com o ômega 6 do que e uma baixa proporção então de ômega 3, né? Então, no que a inflamação ela vai causar de prejuízo no nosso organismo, né? A inflamação, essa inflamação crônica que acontece ao longo dos anos, é uma inflamação silenciosa e é uma inflamação muito perigosa, porque é uma inflamação que acaba provocando danos a vasos, ela acaba provocando danos às artérias, né? E vários outros órgãos do corpo. Então, essa inflamação que afeta os vasos, não só cardíacos, mas os vasos, inclusive do sistema nervoso central, ela leva ao aparecimento de doenças neurodegenerativas, né? Inflamação, ela está muito relacionada à obesidade, ela está relacionada a acidente vascular cerebral, a inflamação, ela está relacionada com o câncer, e é isso que a gente vai falar de um dos principais benefícios do ômega 3, que é pela ação anti-inflamatória. Bom, nós falamos que o ômega, ele possui 3 tipos, o DHA, o EPA e o ALA. Então agora a gente vai falar a importância de cada um deles no corpo humano. Então um dos principais benefícios do ômega 3, na minha opinião, é a sua ação anti-inflamatória. Então ele vai eliminando essa inflamação silenciosa que acontece ao longo da nossa vida toda, que vai danificando todo o organismo. Só para vocês terem uma ideia, a gente falou aqui dos 2 tipos de ômega, agora eu vou falar qual é a função anti-inflamatória que eles têm especificamente. Por exemplo, o EPA, que é o ácido eicosapentanoico, ele tem uma ação anti-inflamatória muito mais sistêmica. Então, onde é que ele vai atuar? Nos vasos de todo o organismo, né? Ele vai atuar também protegendo a parte cardíaca, ele vai atuar sobre as articulações. Então, as pessoas que possuem doenças autoimunes, principalmente artrite reumatoide, se beneficiam muito do consumo do ômega 3. Outras doenças autoimunes também que provocam dores articulares, como lúpus eritematoso sistêmico, doenças inflamatórias respiratórias, como a asma e a bronquite, também se beneficiam demais da utilização do ômega 3, e inclusive doenças inflamatórias intestinais, como a síndrome do intestino irritável e a doença de Crohn. Elas se beneficiam demais do consumo do ômega 3, especificamente do EPA, que tem essa ação anti-inflamatória mais sistêmica dentro do organismo. O DHA, então, que é outro tipo de ômega 3, ele tem uma ação anti-inflamatória voltada ao sistema nervoso central. Então, prevenção de doenças neurodegenerativas, então, é pelo consumo maior de DHA. O DHA, ele faz parte da formação da bainha de mielina, que é uma membrana que reveste os neurônios. Então, ela facilita muito a comunicação neuronal. Então, o consumo de DHA está muito envolvido com o desempenho intelectual e também relacionado com a melhora do funcionamento cerebral. Então, em adultos, o consumo do DHA em maior quantidade, ele vai aumentar a memória, vai aumentar a concentração, vai melhorar a capacidade de raciocínio e o desempenho intelectual como um todo. Então, pessoas que estão aí prestando concurso, provas, que precisam, então, melhorar o raciocínio, melhorar a memória, fundamental o consumo de uma quantidade maior, então, de DHA, então, dentro do ômega 3. Falando ainda em parte neurológica e desenvolvimento neuronal, há algum tempo atrás, no Brasil, as fórmulas, os compostos lácteos infantis, por exemplo, NAN, Neostogeno, Aptamil, Milnutri, eles são enriquecidos com óleos vegetais no rótulo, se vocês forem olhar.
Olhando mais profundamente atrás no rótulo, ele tem a quantidade de EPA e DHA. Por quê? Comprovado cientificamente em vários estudos de que o consumo de ômega 3 pela mãe aumenta desempenho cognitivo e QI de crianças, né? Então, é fundamental a mãe, né, consumir o ômega 3 durante a gestação, para que a criança tenha uma melhor cognição e um maior QI, né, que é o coeficiente intelectual. Mães que, por exemplo, suplementam com ômega 3 na gestação, devem continuar suplementando durante a amamentação, para que esse ômega 3 passe para o leite, né, e que a criança tenha, então, um bom desenvolvimento, então, cerebral. Não é à toa também que vários médicos acabam prescrevendo o ômega 3, especificamente com uma maior concentração, então, de DHA, para o tratamento de TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e também autismo, né? As crianças diagnosticadas com autismo, quanto antes suplementarem com doses grandes de ômega 3, melhoram muito o desenvolvimento cognitivo e a capacidade de atenção, raciocínio, memória e comunicação. Já que a gente está falando aqui de sistema nervoso central, né, existem vários estudos. Inclusive, em 2018, saiu uma meta-análise, né, que é, na verdade, um estudo de vários estudos, comprovando a utilização do ômega 3, principalmente em grande quantidade de DHA, na melhora dos sintomas de ansiedade e depressão. Então, no JAMA, se não me engano, foi onde saiu essa meta-análise, comprovando que o consumo, então, de ômega 3, com maior proporção de DHA, beneficiaria pacientes, então, que sofressem de depressão e ansiedade. Existem aí vários youtubers, enfim, outros profissionais falando que o consumo de ômega 3 emagrece. Não concordo, o consumo de ômega 3 não emagrece. O que acontece é que o ômega 3 tem a grande capacidade de estimular o hormônio oposto à insulina, ou seja, ele tem a capacidade de estimular glucagon. O que vai fazer com que isso sinalize o organismo? Que você utilize a gordura como fonte de energia e não o contrário. Agora, indivíduos que têm uma quantidade maior de ômega 6 no seu organismo, que é aquela gordura altamente inflamatória, vai fazer o contrário, vai estimular insulina e vai fazer com que você armazene gordura e não queime. Por isso é muito melhor a gente ter um grande aumento aí de ômega 3 e baixar a proporção de ômega 6. Eu vou falar um pouquinho de outros benefícios do ômega 3, mas que na verdade são funções do ômega 3. Ele produz, então, as membranas que protegem as nossas células, além da produção da própria bainha de mielina, que reveste e protege os neurônios, facilitando a comunicação. Ele é responsável, então, por manter a temperatura corporal, pela produção de hormônios, pela geração e produção de energia dentro do nosso organismo e por gerar, né, ação anti-inflamatória. Então, ele vai reduzir a inflamação, o que vai melhorar, né, o perfil de doenças que tem como principal característica a geração de inflamação, que são as doenças que fazem parte da síndrome metabólica, que é hipertensão ou doenças cardiovasculares, obesidade e diabetes. O ômega 3, ele é, agora sim, a função talvez mais bem conhecida dele, que é a capacidade de reduzir o colesterol ruim, que é o LDL, conhecido como colesterol ruim, né? Porque ele tem a função, na verdade, de levar o colesterol do fígado para as outras partes do organismo. E ele aumenta bastante o colesterol bom, que é o HDL, que vai fazer o contrário. Ele vai levar o colesterol do resto do corpo para dentro do fígado. Então, ele tem a função, né, de aumentar a proporção de colesterol bom dentro do organismo. E, na verdade, existem apenas duas maneiras de a gente conseguir aumentar o colesterol bom. Uma delas é o consumo de ômega 3. A segunda delas é a gente praticar atividade física. E ainda tem uma terceira, que é o consumo, então, de fibras alimentares, que é assunto para um próximo vídeo. Então, acho que esse é talvez o mais conhecido benefício, então, do consumo do ômega 3. Então, aí eu volto de novo, né, lá no início do vídeo, que tem vários estudos que comprovavam que países da Europa, enfim,
que consumiam, populações que faziam um consumo maior de peixe, tinham menor risco do desenvolvimento de doenças cardiovasculares, né? Mas aí, de novo, né, eles consomem os peixes selvagens, os peixes de águas profundas que se alimentam de alga, de fitoplâncton, que é rico em ômega 3. Não é, infelizmente, a nossa realidade. Os nossos peixes, na maioria deles, vêm de cativeiro. Então, eles não têm praticamente ômega 3. Então, de fato, para a gente aumentar a quantidade de ômega 3 no nosso organismo, a gente tem que acabar suplementando. Então, todas as pessoas, adultos e crianças, devem fazer a suplementação com ômega 3? Sim. Crianças, como é que as crianças vão fazer a suplementação? Se elas tomam, então, leite desses compostos lácteos, elas já estão ingerindo ômega 3. Se elas estão ainda sendo amamentadas e a mãe consome ômega 3, então aí vem uma fonte, né, de suplementação. Se elas já começam a comer alguma coisa, papinha ou comida salgada, por que não rega um pouquinho então a comida do bebê com azeite de oliva, que é um ômega 9, mas também compartilha de alguma das propriedades do ômega 3. E hoje nós temos aí à venda suplemento de ômega 3 para crianças. Então, vem em cápsulas mastigáveis, por exemplo, na forma líquida, né, que são muito bem tolerados pelas crianças. Os adultos, então, também podem fazer o consumo do ômega 3 através, principalmente, de cápsulas oleaginosas, né? Então, e também através do ômega líquido. E normalmente, então, essas cápsulas, elas devem ser consumidas, né? Principalmente aí no horário das principais refeições, que é almoço ou jantar, exatamente porque, como ela é oleosa, ela é mais bem absorvida junto com uma alimentação um pouquinho mais gordurosa. Então, quem é que não pode? Existe alguma pessoa que não pode fazer uso de ômega 3, que seria contraindicado? Então, na verdade, tem dois grupos de pessoas que teriam que ter acompanhamento médico, que seriam então as pessoas que têm hipertensão. Por quê? O ômega 3, ele baixa a pressão arterial. Então, muitas vezes, se a pessoa faz uso de alguma medicação, algum diurético ou algum antihipertensivo, tu pode ter uma queda de pressão arterial. Então, esse seria o maior cuidado. Quem faz uso de anticoagulante ou antiplaquetário pode ter um risco maior de sangramento ao utilizar o ômega 3. Mas isso, gente, foi comprovado que com sobredoses, doses exageradas de ômega 3. Então, agora a gente já entra em que posologia, o qual seria a dose indicada de ômega 3. Então, todos os estudos, na maioria deles, feitos com o ômega 3, para ansiedade, para depressão, para redução de colesterol, eles comentam, então, que as doses, elas podem variar, então, de 1.200 até 3.000 miligramas, ou seja, de 1 grama a 3 gramas. Então, dependendo de cada pessoa. Então, se é uma pessoa que tem algum problema relacionado à síndrome metabólica, ou seja, obesidade, diabetes, hipertensão, se é algum paciente que tem ansiedade, depressão, ou que tem dislipidemia, né, ou seja, um aumento maior de colesterol LDL e quer aumentar o colesterol HDL, então aí seria o ideal a suplementação a partir de 2 gramas, né, de 2 a 3 gramas. Então é isso que os estudos relatam em relação à dose, então, de que ela varia, então, de 1 grama a 3 gramas. Acima disso, né, só com, de fato, orientação. Então, gente, em relação à dosagem, a gente tem que cuidar, falando em gramas de ômega 3. Então, em torno de 1 grama a 3 gramas. Só que, em cada grama de ômega 3, eu preciso ter pelo menos 600 miligramas de EPA mais DHA. 60% daquela cápsula de 1 grama. Então, cuidem bastante, né, na compra de olhar o rótulo. Em relação a crianças, né, então crianças devem consumir pelo menos 120 miligramas de EPA e 180 miligramas de DHA, né, por porção. Essa porção pode ser 1 ou 2 cápsulas diárias, então dependendo de cada rótulo. Então é muito importante a gente olhar isso. Outra coisa bastante importante em relação ao ômega na hora da compra é dar uma olhadinha se os rótulos têm isenção de metais
pesados, tá? Isentos de mercúrio, que prejudica muito a saúde. Então, normalmente os produtos de boa qualidade possuem esse selo de qualidade e outras certificações de qualidade que garantem que, de fato, o teu ômega tem boa procedência. Eu acho que vocês têm que ficar muito atentos, quem quer começar a fazer a suplementação com ômega 3, de comprar um ômega 3 de qualidade, que tenha, de fato, EPA e DHA na sua formulação, cuidando a quantidade. Não adianta você simplesmente olhar um rótulo e dizer, tem EPA e tem DHA. Calculem a quantidade. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, se vocês pegarem um rótulo onde tem 4 gramas aqui de ômega 3, 4 gramas de óleo de peixe. Então, você tem que consumir 4 cápsulas. E então, você olha e somando tudo, dividindo lá, eu tenho em torno de 100 miligramas dos dois juntos em cada cápsula. É muito pouco. Então, por exemplo, você vai ter nessas 4 gramas 300 miligramas no total dos dois. Isso é muito pouco. Então, aprendam a ler rótulos. Busquem um ômega que tenha embalagem escura, um ômega que tenha isenção de metais pesados e que tenha alta quantidade de EPA e DHA por grama, tá? Por cápsula, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e qualquer dúvida, vocês mandem aqui nos comentários. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no canal. Se atentem que o próximo vídeo a gente vai continuar falando de ômega 3.